Minha relação com essa coisa do futebol, ela vem lá de trás, né? E numa partida que teve em São José do Vale do Rio Preto, o Célio de Souza me levou com o juvenil. Nesse jogo eu fiz 3 gols e aí quando voltei, já voltei para fazer parte da equipe que seria a equipe juvenil. Eu tive a oportunidade de ficar no banco de reserva no jogo contra o Inter. E no segundo tempo eu fiz um gol, assim, um gol bonito, deu um chute forte de fora da área, né? E na época a rede tinha aquele véuzinho, né? E a bola pegou ali e levou. E o fotógrafo foi muito feliz, né? A bola levando a rede assim. E desse jogo e desse gol surgiu o apelido Dinamite. Fala galera vascaína, fala aqui é Meilson Cunha, passando aqui nesse VN News para falar um pouco desse dia de hoje, uma segunda-feira, depois dessa grande vitória, né, do Vasco contra o Curitiba no sábado. O canal não fez um pós-jogo, né, a gente ficou muito feliz com a vitória do Vasco em cima do Curitiba por 2-1, gols do Cano e do Nenê, vitória importantíssima, né, para que o Vasco continue nessa briga para a ascensão da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Um jogo que foi, o Vasco jogou com bastante intensidade, né? O Vasco fez o que tinha de fazer, o que a gente, no pré-jogo aqui a gente tinha falado sobre isso, né? Sobre a questão do Vasco realmente partir para cima do Curitiba e que não seria um jogo fácil, mas que o Vasco poderia sim vencer aquela partida e não deu outra. O Vasco entrou, né, com vontade, com determinação. Primeiro tempo, novamente um excelente primeiro tempo do Vasco, conseguiu fazer seu gol. Na volta teve aquele lance, né, a falha do Ricardo Graça, logo no início do jogo ali, nos segundos, não tinha nem um minuto de jogo, e aconteceu aquele lance, e aí ficou, a torcida já ficou preocupada, né, o Vasco não conseguiu o resultado, mas aí o time logo em seguida, com o Nenê, conseguiu fazer aquele gol. Ainda teve a questão do VAR, né, que a gente ficou ali 5 minutos aguardando a decisão do juiz, sem saber se o juiz ia dar o gol favorável ao Vasco ou não, mas graças a Deus o VAR confirmou o gol, e aí o Vasco apenas administrou o jogo. Ele teve até chances de ampliar. O Curitiba praticamente não teve nenhuma chance de gol clara, né, além do gol que fez. Então a vitória merecidíssima do Vasco. O Vasco ganhou do líder do campeonato. Eu costumo dizer que esse campeonato não tem time bom. Não tem time bom, né? São times fracos, times medianos. Falam aí que é a maior Série B, nada. É a maior Série B no sentido de ter clubes campeões, né, que já foram campeões nacionais, especificamente Vasco, Botafogo e Cruzeiro. E o próprio Curitiba, né, que é um dos times que sempre estão ali na Série A, Série B, o Goiás também. E tal, o Guarani, né, de Campinas, já foi campeão também brasileiro. Acho que por isso que intitularam, né, a Série B, da maior Série B de todos os tempos. Mas na verdade, os times mesmo em si são times fracos, elencos fracos, que jogam futebol com deficiência técnica enorme, né? A gente vê o líder do campeonato, chegou ali em São Januário, o Vasco dominou completamente o Curitiba. O jogo não foi mais fácil porque existe todo um nervosismo, toda uma carga, né, em cima desses jogadores, e a gente sabe que a coisa não é tão simples, mas a gente conseguiu ganhar, né? A torcida foi fundamental, parabenizar aqui a torcida vascaína do Rio de Janeiro, que foi à Colina, que foi ao Caldeirão e tornou aquele Caldeirão naquela efervescência, mesmo com a quantidade até reduzida, né, de 6 mil e poucas pessoas dentro de São Januário. Imagina aquilo ali com a capacidade completa, né, com seus 15, 18 mil torcedores ali, 20 mil torcedores, como é que não seria, né? A gente espera que na próxima partida em casa, que o Vasco já, que é contra o CSA, o Vasco já possa aumentar um pouco essa carga e chegar ali pelo menos aos 11 mil pessoas, que aí vai ser mais pressão ainda no aniversário, e claro que isso aí é muito fundamental, principalmente nessa reta final. O Vasco agora vai ter um jogo importante, terça-feira nada, no domingo, contra o Náutico,
lá nos Aflitos, né, jogo 16 horas, jogo provavelmente da TV Globo para todo o Brasil. E o Náutico, né, que venceu a partida dele contra a Ponte Preta, até de forma surpreendente. A gente esperava que a Ponte conseguisse pelo menos um empate, mas o Náutico ali conseguiu vencer de virada, inclusive, a Ponte Preta. Está com 44 pontos, encostou no Vasco. Né, talvez o resultado melhor teria sido podemos dizer assim, um empate, né, porque daria para o Vasco a tranquilidade maior, porque o Náutico não viria com tanta carga, com tanta eficiência para cima do Vasco. Mas enfim, por outro lado, analisando bem, é até bom, porque o Vasco vai jogar com um time que vai lutar, porque todas as vezes que o Vasco foi, por exemplo, jogou contra o Sampaio Corrêa, que praticamente não tinha mais nada no campeonato, aconteceu o que aconteceu. Então vamos jogar assim, tem que vencer o Náutico, dá para vencer, não é essas coisas todas, só o Vasco se impor, jogar direitinho, que dá para vencer o Náutico sim, nos Aflitos no próximo domingo. E aí sim, volta para casa, e aí provavelmente contra o CSA, dependendo das rodadas, e eu acredito nisso, o Vasco deve entrar dentro do G4 aí para não sair mais, e aí sim, mais na frente um pouquinho, conseguir o acesso à Série A. Hoje, além disso que eu vim falar aqui, eu estou com essa camisa aqui, que é uma réplica da camisa do Vasco de 1974. Primeiro ano, do primeiro título, aliás, do brasileiro do Vasco, foi em 1974, 2-1, jogo no Maracanã contra o Cruzeiro. O Vasco sagrou-se campeão brasileiro pela primeira vez em 1974. E naquele jogo, lá estava quem? O nosso querido artilheiro, ídolo maior, né, como jogador, o nosso Roberto Dinamite. Ele, inclusive, que eu vou fazer essa homenagem aqui, já coloquei aí no início, vocês já viram ele falando, né, sobre essa homenagem que o Vasco vai fazer a ele, que é a estátua dele lá em São Januário. Então, assim, eu fico muito feliz, que eu acho que o Roberto já merecia isso há muito tempo, né, já deviam ter feito isso, colocado uma estátua dele realmente em São Januário, para homenagear esse grande ídolo que tanto fez, né, pela torcida do Vasco. Eu que sou contemporâneo, que assisti muitas vezes o Roberto Dinamite jogar, ainda na época do rádio, ficava ouvindo os gols que ele fazia. Fiz inúmeros gols de todo tipo, de todo jeito. Fazia gol de cabeça, fazia gol driblando, fazia gol na trombada, fazia gol de falta, de pênalti. Era um atacante completo. Jogador sempre com um aspecto físico forte, né? Os zagueiros, ele era o terror dos zagueiros. Tem um depoimento do ex-zagueiro do Flamengo, Moza, que fala que quando foi estrear contra o Roberto, tremeu todo e realmente imputa como o Roberto um dos maiores atacantes que o Brasil já teve, né? O futebol brasileiro já teve, e essa é a verdade. O Roberto, que muitas das vezes não recebeu tanto merecimento como ele deveria ter recebido. Inclusive na própria seleção brasileira, muitas das vezes foi preterido por outros jogadores. A própria Copa de 82, o Roberto era para ter sido titular daquela Copa, quem foi o Serginho. Talvez se o Roberto tivesse sido titular, a história daquela seleção poderia até ter sido outra, porque o Roberto estava numa fase excelente em 1982. Mas enfim, o que vale é o Roberto, nosso Roberto do Vasco, que tantas glórias deu. Quem não lembra daquele jogo, quando ele voltou da Espanha, que ele fez 5 gols contra o Corinthians? Então, assim, aquele gol do lençol que ele dá no zagueiro do Botafogo, Osmar, no Maracanã, um dos gols mais lindos da história do futebol. E ele foi o Roberto Dinamite que marcou, e outros gols belíssimos. Todos os tipos de gols, né, vocês podem imaginar, o Roberto fez. Eu tive, inclusive, o privilégio de assistir o Roberto jogar aqui na minha cidade. Eu moro aqui no sertão da Paraíba, em Cajazeiras, e o Roberto veio fazer um amistoso aqui em 5 de maio de 1985. E aí ele veio para cá, o Vasco naquela época, os times cariocas, né, eles faziam uma pré-temporada justamente fazendo essas excursões, né? E aí eles vinham para o Nordeste, vários clubes, o Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense. E aí o Vasco veio fazer esse amistoso aqui na minha cidade de Cajazeiras contra o Atlético, e o amistoso saiu 5-1 para o Vasco. Me lembro, eu estava no estádio, eu tinha apenas 15 anos de idade, estava no estádio, me lembro bem desse jogo, nunca esqueço, e o Roberto marcou simplesmente 3 gols. 5-1 para o Vasco, o Roberto fez 3 gols nesse jogo, e foi assim, foi um privilégio, né, ter essa oportunidade de assistir o Roberto jogar aqui na minha cidade, apesar de ter sido um amistoso, né?
Então, assim, fico muito feliz com essa homenagem do Vasco. Como sempre, tudo no Vasco causa um pouco de polêmica. E aí já causou-se essa polêmica, porque criaram tipo uma vaquinha lá, né, para o torcedor contribuir. Na minha opinião, poderia ter feito simplesmente a questão de quem quisesse seu nome ali no pedestal, né, da estátua, que tivesse feito uma doação de R$1.000 e pronto. Abrir apenas para isso. Olha, quem quiser ter seu nome aqui, são 200 nomes, né, que parece que vai ser. E aí coloca-se apenas isso, se não abrir para todo mundo estar fazendo depósito a partir de R$25, fica como se o Vasco estivesse pedindo dinheiro. Eu também não concordo muito com isso. Eu acho que podia ter apenas ajustado isso e deixado apenas para realmente quem quisesse seu nome gravado na placa, ia lá fazer o crédito de R$1.000, né? E eu acredito que 200 pessoas fariam esse crédito, né? Inclusive alcançaria a meta, que é de 190 mil que eles estipularam. Então eu achei que não precisava disso, abrir dessa forma, porque com certeza vai dar muito mais do que R$190 mil, né? E eu acho que a torcida já ajuda bastante, a torcida, né, pode estar motivando a torcida até para ajudar em outro sentido, e não nessa estátua. Essa estátua, o Vasco quem tem que dar o Roberto Dinamite realmente. O Vasco tem que fazer essa homenagem ao Clube Regatas Vasco da Gama por tantas glórias que o Roberto deu ao Vasco da Gama. Então a torcida apenas tem que aplaudir, né, e reverenciar o seu ídolo maior, que é o Roberto Dinamite. Não concordo, apenas acho que deveria abrir apenas para isso. Quem quiser ter seu nome lá, e nem precisava ser 200, estipulava ali 100 pessoas, né, e aí 100 pessoas faziam essa doação de R$1.000, né, e acabou-se, daria certo do mesmo jeito. E se o dinheiro não completasse, o clube completasse com o dinheiro, os seus recursos próprios, para justamente, né, homenagear esse grande ídolo. Mas de qualquer forma, fico feliz. Vou deixar inclusive aqui ao final desse vídeo, vai ter um vídeo que eu tive o privilégio de participar, e desde já agradeço aqui ao meu parceiro Fábio Azevedo, do Fanático Vascaíno. Quem não conhece o canal do Fábio Azevedo, pouca gente não conhece, né? Vai lá e confere. E teve uma live em homenagem ao Roberto há uns 4 ou 5 meses atrás, e o Fábio Azevedo me convidou para participar, né, para fazer essa homenagem ao Roberto, representando o Nordeste. Eu fiquei honrado com isso, e aí eu participei. Vou deixar aqui ao final, relembrei inclusive esse jogo que foi feito aqui em Cajazeiras. O Robertão lembrou bem que eram muitos amistosos, mas hoje mesmo já mandei até o link para o Fábio, pedi para o Fábio encomendar e mandar para o Roberto, para ele ver se refrescar a memória do ídolo, e dizer que fiquei muito feliz, e realmente essa homenagem já era para ter sido feita há muito tempo. Então vou deixar com vocês agora ao final essa participação minha, ao qual eu falo com o Roberto Dinamite, e ele depois, muito gentil, me agradece, e teve aquela relação, e eu fiquei muito emocionado e muito feliz por ter participado, né, com o Roberto. Sempre para mim, desde pequeno, desde criança, foi meu ídolo e continua sendo meu ídolo maior dentro do Clube Regatas Vasco da Gama. O maior jogador que eu já vi jogar no Vasco foi o Roberto Dinamite. Tem o Romário, tem o Edmundo, tem o Felipe, tem o Juninho, tem o Pedrinho, mas para mim o Roberto foi o maior e é o maior, e ele merecia essa homenagem, e graças a Deus está sendo homenageado nesse momento. Bom, fiquem aí com o vídeo, e amanhã, lembrando que teremos a nossa Terça Vascaína aqui no canal Vascaíno Nordeste. Convido vocês, vamos repercutir muito mais ainda sobre essa homenagem ao Roberto. Vamos falar já projetando esse jogo, né, difícil contra o Náutico no próximo domingo, e faremos aqui uma resenha, como sempre, muito legal aqui no canal Vascaíno Nordeste. Convido vocês para estarem juntos conosco, tá bom? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas. Vou contar a história errada aqui. O Neilson está por aqui para homenagear. Nós não perdemos, eu tenho certeza disso. Com você em campo a gente não perdia, Roberto. Tá doido, rapaz? Se você estiver em campo também a gente não perde. Entrar lá do lado do Cano a gente ganha, pô. Aqui, Neilson vai fazer você vai falar do Cano na sequência. Guarda que eu vou falar do Cano. Neilson, representando os nordestinos aqui, o canal Vascaínos do Nordeste. Fala, Neilson. Fala, meu ídolo maior, Roberto Dinamite. Sou Neilson Cunha, aqui do canal Vascaínos do Nordeste, e estou passando aqui para agradecer a você por todos esses anos de dedicação ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que sempre foi e sempre será nosso maior ídolo dentro e fora das 4 linhas. Estou aqui com uma foto antiga, de 1985, uma foto histórica de um amistoso em que o Vasco da Gama veio fazer um amistoso aqui na cidade de Cajazeiras, na Paraíba, Alto Sertão da Paraíba, contra o Atlético de Cajazeiras.
E o resultado do jogo foi uma sonora goleada. O Vasco ganhou de 5-2 e, como não podia deixar de ser diferente, com 2 gols seus do implacável artilheiro Roberto Dinamite. Você lembra disso, Roberto? Um grande abraço para você, meu artilheiro. Saudações vascaínas. Aí ele mexeu com a tua memória. Lembra dele? Aquele jogo pelo Nordeste. Você não quer lugar, mas lembra desse jogo especificamente? Cara, vou ser sincero, assim, lembrar de cabeça, assim, não lembro não, cara. Foi 5-2, Gol, né? 5-2, né? 5-2. Olha, se você não lembra desse gol, desse jogo, que você meteu muitos gols como sempre, o Márcio Pina, que faz a doação, pergunta para você. Neilson Cunha. Neilson Cunha. Eu só tenho a agradecer, cara, o carinho, porque são essas coisas, o Fábio, que eu falo. Você joga, eu, no caso, joguei muitas partidas, e às vezes você te foge alguma coisa, mas para o outro lado, para outras pessoas que estavam ali vendo, acompanhando, aquilo ali marca como uma coisa. Então, eu não vou chegar aqui e falar, estou lembrando e tal. Pô, sinceramente, não dá para enganar, porque não tem porquê. Mas só tenho a agradecer o carinho dele, a forma como ele colocou aí, né? E essa participação. Eu estava ali com um cabelão grande pra caramba, né? Já teve. Da época, eu tinha.